Para aqueles que não sabem e para os poucos sortudos que não usam o Twitter, parabéns, mas vocês perderam um golpe clássico. O Twitter é lar de muitas pessoas disfuncionais e por causa disso haverá muitas acusações de fraude circulando. Hoje analisaremos 4 casos de pessoas acusadas de aplicar golpes na plataforma. Tornou-se um pouco estereotipado que as pessoas vão discutir sobre qualquer coisa e tudo no Twitter, sendo um dos assuntos mais populares para debate à política. Entre 2016 e 2020, as batalhas entre os apoiadores do presidente Donald Trump e seus opositores foram especialmente intensas. Um argumento comum usado por ativistas anti-Trump era que todos os seus oponentes eram pessoas brancas racistas. Assim, sempre que uma pessoa de cor se manifestava a favor do presidente, era motivo de comemoração entre seus apoiadores. E foi exatamente isso que aconteceu em 27 de outubro de 2018, quando uma usuária do Twitter com o nome de Chickpeas, cujo nome verdadeiro é Karen, postou uma imagem de si mesma usando um chapéu Make America Great Again com a legenda "Eu não vou me esconder mais". A esquerda nos fez sentir como se nós, republicanos negros, devêssemos nos esconder, mas não mais. O tweet rapidamente se tornou viral, pois as respostas foram inundadas com conservadores expressando sua gratidão à jovem mulher por se manifestar. Previsivelmente também havia esquerdistas criticando-a. Embora essa atenção fosse claramente o que ela esperava, parecia que nem tudo estava contido na internet. Apenas um dia depois, Karen fez uma postagem de acompanhamento afirmando que seus pais a haviam cortado financeiramente devido às suas crenças políticas. Ela postou capturas de tela de uma conversa por texto supostamente com sua mãe, que aparentemente também a expulsou de casa e renegou completamente. Ela criou uma campanha no GoFundMe para arrecadar fundos. Apesar da página ter sido excluída e não haver arquivos, não faltaram pessoas dispostas a doar seu dinheiro. Mas, à medida que Karen ganhava rapidamente apoio e simpatia de sua nova base de fãs de direita, ela foi igualmente rápida em puxar o tapete debaixo deles. Apenas 24 horas após iniciar sua campanha GoFundMe, ela postou um tweet com um tom completamente diferente do que vinha expressando anteriormente. Trump é um racista, homofóbico, transfóbico, intolerante, e você acha que minha bunda negra apoiaria essa cenoura apodrecida? Ridículo. Qualquer pessoa negra pode colocar aquela tatuagem feia e dizer #MakeAmericaGreatAgain, e vocês todos instantaneamente estarão bajulando porque querem provar tão arduamente que não são racistas. Com isso, as reações dos partidos políticos no Twitter mudaram completamente. Pessoas à esquerda elogiaram Karen pela pegadinha, enquanto aqueles à direita ficaram furiosos por perderem seu dinheiro ao serem enganados. A jovem parecia não ter remorso pelo que havia feito, ostentando publicamente suas compras caras. Agora, deve-se notar que não está claro exatamente quanto dinheiro Karen arrecadou, e mais importante, quanto ela manteve. Como mencionado, o GoFundMe foi excluído antes que pudesse ser devidamente arquivado, então a melhor fonte para essa informação é a lembrança dela após o ocorrido. Certamente não ajuda que várias fontes que afirmaram ter conversado com Karen oferecem respostas extremamente diferentes. Alguns dizem que ela arrecadou aproximadamente $150 mil, enquanto outros afirmam que foi mais próximo de apenas $200 mil que ela reembolsou imediatamente. Considerando o fato de que ela não está atualmente sob investigação por fraude em massa, a última explicação parece mais provável. Surpreendentemente, este é apenas o primeiro de muitos usuários do Twitter que tentam arrecadar dinheiro de forma incomum, Perfis de mídias sociais sendo hackeados por terceiros mal intencionados para promover golpes a seus seguidores desavisados não é algo novo. Desenvolvedores web travam uma batalha constante para reforçar a segurança mais rápido do que os piratas conseguem encontrar brechas para explorar. E em 2020, um hacker conseguiu abrir uma brecha tão grande que abalou toda a economia global. Tudo começou em 15 de julho de 2020, quando um tweet foi postado na conta de Elon Musk, que dizia: "Estou me sentindo generoso por causa da coronavírus 19. Vou dobrar qualquer pagamento em Bitcoin enviado para o meu endereço Bitcoin na próxima hora. Boa sorte e cuide-se." Como esperado, muitos estavam céticos quanto a essa promessa.
No entanto, o fato de o bilionário ter se manifestado anteriormente sobre seu interesse em criptomoedas foi suficiente para convencer uma subseção de observadores de que isso era legítimo, e assim eles começaram a enviar seus bitcoins para o endereço listado. É provável que este tweet não tenha sido escrito pelo atual dono do Twitter, ou seja, da Dez. Após o sucesso inicial, os hackers começaram a atacar outras contas de alto perfil no Twitter, como Bill Gates, Jeff Bezos, Apple e até Barack Obama, publicando mensagens praticamente idênticas. Até hoje, este foi o maior ataque cibernético que o Twitter já sofreu, com dezenas de pessoas incrivelmente influentes sendo vitimadas. A equipe de segurança do Twitter rapidamente entrou em modo de crise, bloqueando as contas afetadas e restringindo a atividade dos usuários verificados enquanto buscavam entender como isso ocorreu. Eles logo afirmaram ter descoberto o que descreveram como um ataque coordenado de engenharia social por pessoas que visaram com sucesso alguns de seus funcionários com acesso a sistemas e ferramentas internas. Enquanto isso acontecia, os invasores pareciam se deleitar no pandemônio que estavam causando. Imagens foram espalhadas online, supostamente pelos perpetradores, mostrando uma captura de tela dos sistemas de controle interno do Twitter. Eles até se gabaram para a mídia sobre como realizaram o feito, dizendo a uma fonte que subornaram um funcionário do Twitter para permitir a entrada. Seja lá o que aconteceu, parece que os programadores do Twitter conseguiram fechar o buraco por onde os hackers entraram mais tarde naquele dia, mas não antes de uma quantidade significativa de caos e confusão ter sido espalhada, sem mencionar o dinheiro perdido por aqueles que caíram nos tweets fraudulentos. Profissionais da área de cibersegurança instaram o Twitter a lançar uma investigação sobre a extensão do dano. Considerando quantas figuras políticas importantes foram hackeadas, não estava fora de questão que suas mensagens privadas haviam sido comprometidas, mas parecia que os hackers estavam apenas interessados em ganho financeiro e um pouco de provocação. Com toda a atenção voltada para essa história, não demoraria muito até a polícia rastrear o suspeito. Apenas algumas semanas depois, um jovem de 17 anos foi preso em Tampa, Flórida, sob suspeita de ser o mentor de toda a operação. Inicialmente, as autoridades não revelaram sua identidade publicamente por ser menor de idade. Contudo, isso mudou rapidamente conforme as acusações se acumularam. Ele foi acusado de fraude em comunicações, uso fraudulento de informações pessoais e fraude organizada. Esses argumentos foram suficientes para os promotores conseguirem que ele fosse julgado como adulto. O nome do jovem foi revelado publicamente como Graham Evan Clark, e ele se declarou inocente das acusações contra ele. 2 outros cúmplices também foram presos, Nima Fazeli de Orlando, Flórida, e Mason Shepard, do Reino Unido. No total, os investigadores estimaram que o grupo enganou os usuários do Twitter em mais de $100 mil em criptomoedas. Clark foi condenado a 3 anos de prisão e mais 3 de liberdade condicional. Embora este tenha sido apenas um dos milhares de incidentes de contas do Twitter sendo sequestradas para promover golpes, este incidente foi sem dúvida o ataque cibernético de maior destaque na história do site de mídia social. Valid People Taking a List é uma conta de Twitter de paródia dedicada à zombaria e ao ridículo da comunidade transgênero. Com essa descrição, não deve ser surpresa que tanto a página quanto seu proprietário tenham sofrido uma quantidade significativa de críticas de pessoas que os acusam de não fazer nada mais do que espalhar ódio online. Essa atenção negativa não desencorajou o Validels, pois eles parecem prosperar com a indignação gerada por suas postagens. O discurso sobre a conta ocorreu principalmente no Twitter, mas houve uma instância em que se espalhou para o mundo real. Dentre as muitas pessoas criticando Validels, uma das mais vocais era uma usuária chamada Bluefulf, ela mesma membro do movimento trans. Ela fez várias postagens denunciando a conta, tentando bani-la do Twitter. Este conflito atingiu um ponto crítico em fevereiro de 2023, quando uma adolescente trans chamada Brianna Gay foi tragicamente esfaqueada até a morte, com outros 2 jovens da mesma idade sendo presos pelo assassinato. Embora as autoridades tenham afirmado que atualmente não há evidências sugerindo que foi um crime de ódio, isso não impediu Validels de aproveitar a história. Alguns dias após o ocorrido, Bluefulf postou capturas de tela de vários tweets da conta controversa zombando da adolescente falecida, pedindo novamente que a página fosse banida.
Isso apenas colocou um alvo maior nas costas de Bluefoof, e logo os usuários do Kiwi Farms começaram a espalhar seus documentos, bem como alegações de que ela não limpava sua casa e vivia em condições degradantes. Uma captura de tela também foi postada online, alegando mostrar o chat do Telegram do Valide 50 conspirando para atacar o usuário transgênero do Twitter. Blue afirmou que muitas das informações divulgadas sobre ela eram mentiras para difamá-la e temporariamente privatizou sua conta. Mas Validels ainda não havia terminado com seu alvo. No dia seguinte, ele postou capturas de tela de DMs do Discord que pareciam mostrar Bluefoof conscientemente envolvendo um menor para participar de um roleplay. A ativista transgênero Furry tornou sua conta pública novamente para negar as alegações, afirmando que a captura de tela era falsa e postando um vídeo como prova de que nunca enviou mensagens para o usuário mostrado. Mas isso não impediu os apoiadores de Valid 50 de espalhar a captura de tela para todos que eles pudessem encontrar. Infelizmente para Blue, um dos destinatários era seu próprio pai. Ela postou uma captura de tela de mensagens recebidas, onde seu pai ameaçava deserdá-la devido às alegações. Essa briga no Twitter finalmente se espalhou para o mundo real e estava causando consequências imprevistas para os envolvidos. Era só questão de tempo até as coisas piorarem ainda mais. Em 28 de abril, Bluefoof anunciou que processaria o proprietário da conta Valid Alice. Um mês depois, em 10 de maio, ela postou um vídeo em seu Fursuit direcionando as pessoas para um GoFundMe, ao qual elas poderiam doar para financiar a ação legal. A campanha conseguiu arrecadar vários milhares de dólares em apenas alguns dias, um testemunho de quão impopular Validels era entre muitos usuários do Twitter. Claro, nem todos concordaram com isso. O próprio Validels se pronunciou sobre a situação, citando suas razões para acreditar que a campanha não passava de uma fraude. A meta, por exemplo, havia sido de apenas $1. Segundo as regras do GoFundMe, o organizador pode sacar o dinheiro assim que alcançar a meta estabelecida. Não ajudou que Bluefoof aparentemente só se encontrou com um advogado após lançar a campanha, como mostrado em sua segunda atualização aos apoiadores. Isso bastou para Valid Alice rotular o assunto como fraude. Outro detalhe-chave que outras pessoas mencionavam era que ninguém sabia ao certo quem estava administrando a conta do Valid Alice. Muitos doxies foram postados online alegando revelar sua verdadeira identidade, variando de um estudante do ensino médio chamado Ivan a um criminoso sexual registrado chamado Matthew Benson, mas nenhum foi confirmado. Esses observadores argumentaram que, mesmo que Bluefoof conseguisse arrecadar dinheiro suficiente, seria difícil processar alguém cujo nome real era desconhecido. Com o ceticismo aumentando, parecia que a pressão estava se tornando demais para o Bluefoof lidar. Em 16 de maio, menos de uma semana após iniciar o GoFundMe, ela decidiu cancelar a campanha. Ela postou um vídeo agora privado para entrar em detalhes sobre por que chegou a essa conclusão. Com milhares de pessoas acompanhando a situação, as pessoas estavam me dando mais informações das quais eu não tinha conhecimento e que teriam decidido o destino do caso. Principalmente o fato de que Valid Alice, embora ele fosse o dono do chat, ele liderou a operação para me expor, todas essas coisas, ele não era a pessoa que tinha criado a exposição, como eu havia assumido. Ele não foi quem ligou para os meus pais. Embora ele tenha incentivado e instigado todas essas coisas através do seu grupo, aos olhos da lei, ele não teria que ser responsabilizado. Blue também prometeu reembolsar o dinheiro de todos que doaram. Apesar de ter sido mais fácil falar do que fazer, já que o GoFundMe aparentemente enviou metade dos fundos automaticamente para a conta bancária dela, ela disponibilizou um formulário na descrição do vídeo para pessoas que ainda não receberam o dinheiro. No dia 27 de maio, ela postou no Twitter uma prova de que todos os reembolsos foram processados, eximindo-se do problema. Validels, por outro lado, continuou fazendo piada de Bluefoof e outros como ela, provando que a ameaça de ser processado nunca foi uma preocupação real para ele. Joshua Collins era um caminhoneiro que vivia em Washington e que na década de 2010 estava cada vez mais desiludido com o estado da política americana. Com o passar dos anos, ele se deslocou cada vez mais para a esquerda, até que eventualmente começou a se identificar como socialista.
Collins posta frequentemente sobre suas visões no Twitter e Instagram, o que lhe rendeu uma considerável base de fãs. E depois de se inspirar nas campanhas de base de pessoas como Alexandria Ocasio-Cortez em 2018, ele acreditava que poderia mudar o mundo. Em 2019, o congressista de Washington Danny Heck anunciou que não concorreria à reeleição, abrindo uma oportunidade para um possível novato ocupar seu lugar. Joshua aproveitou a oportunidade, usando sua presença nas redes sociais para aumentar suas chances de vencer. Ele não apenas convocou seus seguidores já estabelecidos no Twitter e Instagram para espalhar a palavra, mas também iniciou uma conta no TikTok chamada Joshua para o Congresso, a fim de fazer campanha ainda mais. Logo, as pessoas notaram o que Collins estava fazendo, atraindo centenas de milhares de novos olhares para sua corrida. Ele criou um servidor Discord para seus apoiadores mais fiéis, pedindo que o tratassem como um escritório de campanha digital. Além disso, ele começou a receber doações em dinheiro de seus fãs. Foi por volta dessa época que a mídia mainstream notou o que Joshua estava fazendo. Diversos veículos de notícias contataram para relatar sobre o caminhoneiro socialista que ganhava o mundo com sua candidatura independente. E Collins parecia se deleitar com a atenção recém-descoberta, aceitando alegremente pedidos de entrevista de quem quer que perguntasse. Isso provou ser uma faca de dois gumes, no entanto. Conforme a mídia mainstream noticiou sobre isso, muitos expressaram confusão acerca da campanha de Joshua. Apesar de seu desejo de divulgar sua mensagem e ser eleito, pessoas em Washington afirmaram nunca terem ouvido falar dele antes. Aparentemente, ele não fez campanha de porta em porta, distribuiu placas ou panfletos para conquistar eleitores. 100% de sua corrida para o Congresso foi feita online. Isso levou muitos a se perguntar para onde foi o dinheiro que ele arrecadou, que chegou a cerca de $250 milhão. Usuários do Twitter iniciaram buscas em registros para responder essa questão. Pelo que encontraram, parecia que mais de 60% das doações foram para pagar a equipe, principalmente composta por amigos e familiares de Joshua. Até a esposa de Collins, Zelza Bezzi, recebeu mais de $10 mil pelo seu papel como gerente de campanha. Para tornar as coisas ainda mais interessantes, Joshua gastou o suficiente para tornar sua campanha a quarta mais cara de toda a corrida. O assunto das promessas de campanha de Joshua também foi questionado. Muitas de suas políticas eram típicas da esquerda política, como combater as mudanças climáticas e fornecer saúde universal a todos os americanos. Por outro lado, alguns de seus objetivos pareciam quase inalcançáveis. Por exemplo, Joshua queria abolir completamente instituições governamentais como imigração e controle de alfândegas e a CIA, oferecendo muito pouca explicação de como ele faria isso. Criadores de conteúdo de esquerda, como Destiny, criticaram-no ao vivo na transmissão, colocando mais pressão no candidato independente do que ele já enfrentou até agora. Espera, eu tô realmente curioso. Você está concorrendo como meme no Twitter ou qual é o objetivo? Estou concorrendo com uma plataforma radical e estou trabalhando para realmente radicalizar o discurso. Então, o discurso e plataforma radicais são não votar, o Green New Deal proposto pela Alexandria Ocasio-Cortez e o Medicare para todos de Bernie Sanders. O estresse parecia demais para lidar e Joshua deletou suas contas no Twitter e TikTok em maio de 2020. Isso gerou alvoroço entre apoiadores e detratores, que questionavam se ele estava desistindo da corrida. Um membro da equipe de campanha logo postou uma thread no Twitter para assegurar ao público que as coisas estavam bem nos bastidores. Joshua aparentemente se desconectou apenas para parar as constantes notificações em seu telefone e poder dormir, mas seu nome ainda apareceria na cédula de votação. A explicação só deixou as pessoas ainda mais confusas. Se toda a candidatura de Collins ao Congresso estava sendo feita através das redes sociais, por que ele deletaria as ferramentas mais poderosas de seu arsenal perto do dia da eleição, quando bastaria desativar as notificações por algumas horas para resolver seu problema? Foi neste ponto que até mesmo seus apoiadores mais fervorosos começaram a se sentir inseguros sobre as chances de seu candidato vencer. Quando a eleição chegou, os observadores aguardaram os resultados para ver se a estratégia bizarra de Joshua havia funcionado. Mas conforme os números eram divulgados, as coisas pareciam piores do que até seus críticos mais severos previram.
Joshua Collins recebeu apenas 969 votos, tornando-o o candidato menos popular na corrida. Um usuário no Twitter apontou que até mesmo Richard Boyce, que havia falecido vários meses antes, recebeu uma porcentagem maior de votos do que Joshua. As reações após essa derrota desastrosa, embora mistas, foram em grande parte negativas. Enquanto alguns acusaram Collins de enganar seus fãs, outros tentaram retratá-lo como um idealista ingênuo que se envolveu em algo maior do que podia lidar. Joshua reativou sua conta no Twitter mais tarde para conduzir uma análise pós-morte de sua campanha na forma de uma thread. Ele admitiu que o estresse de concorrer a um cargo público o afetou e que percebeu tarde demais que não estava preparado para ser uma figura pública. Ele afirmou que não se arrependia de quanto pagou aos funcionários, mas havia gasto mal seu orçamento. O desastre que foi Joshua para o Congresso agora é mal lembrado como um ponto insignificante nos anais da política americana e é principalmente mencionado como uma piada por aqueles que estavam lá para testemunhá-lo. Isso não tem sido corroborado. Ele está apenas mentindo. Isso não tem sido corroborado. Ele tá apenas mentindo. Focar você, cara. Eu odeio tanto esse cara. Eu odeio esses fucking... O desastre que foi Joshua para o Congresso nem sequer é visto como uma nota de rodapé na história americana, mas sim apenas como a piada de como alguém na internet pensou que realmente sabia algo sobre política, e então falhou miseravelmente. Com esse pensamento vou encerrar o vídeo por aqui. Até a próxima, obrigado por assistir.